Boa noite a todos que estão aqui presentes, que estão virtualmente. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, nosso Mestre e Senhor Jesus, que possa nos auxiliar nos nossos estudos da noite de hoje, que possamos procurar entender, compreender, para que possamos colocar em prática. Que a paz do nosso Mestre envolva todos nós, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Com a permissão divina, damos por início nossos estudos da noite de hoje. Boa noite a todos que estão aqui presentes, todos nos seus lares, né? Que todos nós possamos receber do nosso Mestre Jesus os fluidos de paz, de harmonia, que possamos ser envolvidos pela espiritualidade para o nosso estudo da noite. Dando sequência, né, ao estudo da organização da doutrina espírita, que é um tema proposto lá da Revista Espírita, de dezembro de 1861, onde Kardec aborda sobre a organização, os princípios de organização dos grupos da doutrina espírita. A gente trazendo um histórico do estudo, né, onde Kardec mostra que com o surgimento da doutrina espírita, vários grupos nascendo em diversas localidades da França, como indagavam, perguntavam Kardec como se organizar estes grupos. E Kardec aborda vários temas, da simplicidade dos grupos, da questão que desde aquela época tem se discutido, que é a questão das quantidades, se um grupo necessariamente para que ele funcione adequadamente, ele precisa ser um número muito grande de adeptos, de frequentadores. Kardec já aborda que grupos menores seriam mais fáceis de se conduzir, para não ter uma divergência tão grande de ideias. Kardec aborda sobre a questão, o grupo necessariamente ele tem que nascer ao redor de um médium. Um grupo só funciona se existir ali um médium, e Kardec afirma que não, que a figura do médium, assim como todos aqueles que fazem parte do grupo, é tão importante quanto. Então, é nesse sentido que a gente está desenvolvendo o nosso estudo. E hoje, Kardec aborda sobre a organização propriamente dita, vamos dizer assim, das questões de diretoria, de presidência, a importância, né? Nós não vamos esquecer que quando Kardec trata o assunto, lá em 1861, existia uma legislação. Então ele fala que, olha, os grupos menores são mais fáceis de você conseguir organizar. Até no que nós vamos tratar hoje, na questão da organização mesmo, vamos dizer assim, burocrática, que cada grupo precisa ter de uma diretoria. Hoje, existe uma legislação para os grupos, não só os centros espíritas, mas qualquer credo religioso,
precisa se organizar, se estabelecer uma diretoria, para que tenha-se responsabilidades. Então é nesse sentido que Kardec traz essa abordagem, né, para que a gente entenda, primeiro, essa questão de quantidade. Eu preciso de um grupo grande, eu preciso de uma casa maior. Ele afirma que não. Grupos menores são mais fáceis de se administrar, até nesse sentido mesmo. Vamos imaginar, nós temos a Federação Espírita Brasileira. A gente sabe a grandiosidade para conduzir uma casa daquela, número de pessoas que têm que ser envolvidas, funcionários, diretorias, uma série de atribuições, de questões que, vamos dizer assim, uma organização grande como a Federação Espírita exige. Diferente da organização, por exemplo, do nosso grupo. Aqui não se exige uma burocracia, vamos dizer assim, maior para se conduzir os estudos, conduzir os trabalhos da casa. Então é nesse sentido, né, que Kardec, na organização do Espiritismo, sugere, trata sobre essas questões. E quando a gente fala das quantidades, uma série de fatores que um grupo precisa de estar unido, de estar no mesmo pensamento, da organização das reuniões, como que isso funciona. É mais fácil grupos menores do que uma organização maior. Isso é diferente da questão de importância. Importância é outro fator. Todos os grupos pequenos, as casas pequenas, têm a mesma importância, a mesma relevância na divulgação, nas questões doutrinárias, como grupos maiores. Então é nesse sentido que é o estudo, né, o contexto do nosso estudo, e nós vamos abordar também adiante sobre liderar, ser liderado, como é o papel de cada um nosso, né, que fazemos parte de uma organização. E Kardec, no livro dos Médiuns, ele aborda essas questões que a Dodô vai trazer para a gente, comentar algumas situações que são levantadas, e Kardec traz para a gente sobre essa temática, né? Isso. Que Jesus, né, continue nos inspirando através dos benfeitores espirituais, para que a gente tenha realmente, né, a tranquilidade necessária. Mas no livro dos Médiuns, nós, na nossa referência, será sobre a rivalidade entre as sociedades. Então nós observamos que Kardec enfrentou essa questão. E hoje também, né, ainda existe essas dificuldades de interrelacionamento. Então continua nos esclarecendo aqui no item 348 do capítulo 29 do Livro dos Médiuns. E a gente sabe que a essência do pensamento do codificador é que não deve existir rivalidade de forma nenhuma. Então a gente observa quando o Kleber disse para nós a questão dos pequenos grupos. O que importa para Kardec, para a nossa doutrina espírita, não é a quantidade de pessoas que se fazem presentes, mas sim a união, né? Os nossos pensamentos, a nossa boa vontade
na divulgação da doutrina espírita. Recordando, Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Chico Xavier, nos diz que nós, numa mensagem denominada unificação, que nós devemos proceder com a doutrina espírita, tal como os espíritos a entregaram a Kardec. Vejamos a nossa responsabilidade. Ainda estamos caminhando, né? Cada qual de nós na sua condição, porém, nos colocamos ainda numa condição de muitas dificuldades. Então, na medida que nós temos conhecimento único do Espiritismo, né? Através de Kardec, Chico e Jesus, nós vamos nos aproximando do que mais nos distanciamos dos ensinamentos. A responsabilidade com que nós procuramos entender nos leva a essa condição. E isso, né, é uma preocupação alta da espiritualidade, esse compromisso, realmente conforme nós temos os esclarecimentos. Os benfeitores espirituais, eles continuam, né, nos inspirando, nos orientando na harmonização. Para isso precisamos estar em sintonia, fazermos a nossa parte. Não adianta eu virar uma casa espírita, chegar aqui e achar que eu estou distribuindo as mensagens, que eu estou arrumando, limpando, organizando, mas se acima de tudo as minhas atitudes, ou melhor, as nossas atitudes, não são coerentes com aquilo que nós já sabemos da doutrina. Então isso é muito importante para que possa realmente haver essa harmonização entre os centros espíritas, na nossa união entre os grupos, né? Enquanto adeptos espíritas. Somos privilegiados. Compromisso que assumimos no plano espiritual de estarmos, né, buscando a fundo os esclarecimentos da doutrina. Grupo que não estuda, não progride. Para que a gente possa exercer uma atividade na casa espírita, a primeira coisa que precisamos ter entendimento é a questão do estudo. Mas cada qual na sua condição. Não somos grupos perfeitos, nem o Cristo teve. Então a gente observa que é importante, né, para nós que evitemos essa discordância, esses atritos. Porque rivalidades não estará, né, dentro do que nós recebemos de Kardec no nosso movimento espírita. A doutrina espírita totalmente de responsabilidade dos benfeitores espirituais. Como dissemos, como Kardec, né, recebeu dos benfeitores iluminados. O movimento espírita, ele vai correr por nossa conta. Aquilo que nós, como adeptos da doutrina, estamos fazendo com os ensinamentos que nós já conhecemos. Então, o movimento espírita, hoje, ele se expande nacionalmente e também internacionalmente. Nós temos a certeza disso. Quando a gente fala no Brasil, a FEB, citada aqui pelo nosso companheiro, nós lembramos que é o órgão de unificação, olha, e ligado a ela, cada um dos estados do Brasil possui, né, a sua sede responsável principalmente pelas casas espíritas de cada estado. Mas diretamente nós estamos subordinados à Federação Espírita Brasileira. Compromisso assumido, apesar da gente saber que hoje em dia, né, existe algumas diversidades de interpretações quanto às obras básicas de Kardec, que alguns acham que Kardec já está até ultrapassado, jamais nós podemos deixar nos influenciarmos por esse pensamento. Kardec, ele deixou o roteiro recebido pelos benfeitores espirituais. Então, cada estado, né, tem uma federativa que cuida exatamente, né, da organização para a expansão e difusão
da doutrina espírita. Internacionalmente também, a gente buscou aqui uma informação, nós temos o Conselho Internacional e em cada país existe uma federação que, se unindo a todas as federações do mundo, formam uma grande rede de espiritualização, a qual todos nós estamos inseridos, né? Criaturas que somos, em humanidade, adeptos à doutrina espírita. Então, a gente não tem dúvida da necessidade de quê? Da fraternidade entre os grupos, da união. E a nossa preocupação única é o nosso crescimento moral, porque ele é muito lento. Nós ouvimos nossos companheiros aqui em diversos comentários que André Luiz já nos esclareceu que nós estamos há mais ou menos 10 mil anos tentando sair da região umbralina. Então, quando a gente ouve, eu vou para o nosso lar, eu vou para a Júpiter, eu vou não sei para onde, que coloquemos aí realmente, né, em nossas mentes a realidade de nossa condição. Então, a comunhão espírita cristã, em 20 de abril de 1966, nós vamos observar que 1963, ela publicou na revista O Reformador uma mensagem recebida pelo nosso querido Chico Xavier, né, de Bezerra de Menezes, falando sobre a unificação, a qual todos nós temos conhecimento. E foi de lá que nós tiramos, né, essa expressão que devemos manter a nossa doutrina espírita tal qual Kardec a recebeu, pela psicografia do Chico. Então, não fica dúvida, né, que em 63, já Bezerra de Menezes com essa preocupação. Kardec também nos fala o seguinte, que dentro da nossa doutrina espírita, ligando corações, né, alguns talvez a passos largos, mas a gente está caminhando também aí na retaguarda, com a ideia dessa união moral. Porque grupo, quanto mais esclarecido nós estivermos, o nosso grupo ele vai ter uma maior extensão. Como ouvimos também aqui já do companheiro ao lado, que não é o número de pessoas que faz com que a nossa casa espírita seja melhor, para que a nossa casa espírita realmente, né, esteja no firme propósito de divulgação da doutrina espírita, nós temos que ter compromisso com o estudo e responsabilidade, cada qual de nós na nossa função, na nossa tarefa. O que os espíritos precisavam deixar para nós, eles deixaram na época da codificação. Então, todas as orientações nós temos aqui nas obras básicas e estamos aqui hoje, né, fazendo parte da onde tem toda a doutrina espírita, que é o estudo das revistas espíritas. O que precisava de espírito dizer, Kardec recebeu. E nós lembramos aí também que naquela época nós não tínhamos o recurso que temos hoje. Hoje nós temos muita facilidade, nós buscamos e nós encontramos. E Kardec, né, amparado pela espiritualidade, recebendo dos benfeitores espirituais a inspiração, nos deixou esse roteiro muito seguro a ser seguido por nós. Então, vejamos, né, a colocação de forma muito feliz, clara, que a Dodô trouxe, né, daquilo que a espiritualidade, como ficou bem claro, a espiritualidade, através de Kardec, já abordava sobre essa temática da organização de grupos, da integração entre os grupos, da unidade de um grupo, né? Se não houver, se cada grupo, se dentro dele houver uma divergência muito grande, cada um querendo ir numa direção, esse grupo não vai prosperar.
não é isso? Por isso que a gente, a princípio, fala assim, mas nós vamos estudar, Kardec vai estar trazendo sobre um tema de rivalidade de supremacia e de presidência. É um tema fora da nossa atualidade? Não é. Todos os grupos, eu tenho certeza, têm dificuldade. Dentro de cada grupo, é natural que exista pensamentos diferentes, e cada grupo, dentro, às vezes, do próprio município, às vezes tem maneiras de conduzir de forma diferente um do outro. Mas a importância do que foi trazido aqui pela Dodô, primeiro, a base já está determinada, já está feita, não tem que reinventar a roda, né, Dodô? Claro que não. Já está claro quando Kardec ele aborda aqui no Livro dos Médiuns um capítulo inteiro sobre essa questão da organização, do consenso dentro do grupo, para que o grupo não comece a divergir. Por quê? Senão, a tendência é que aquilo acabe se perdendo. Isso a gente traz primeiro para o nosso grupo, depois como que a gente está tratando os grupos da nossa comunidade, como cada grupo está interagindo, para o objetivo final é o quê? É a divulgação e o trabalho da doutrina espírita. Não é a casa X ter mais frequentadores, tá numa situação assim ou assado. É a divulgação da doutrina espírita. E aí, às vezes, um grupo tem dentro lá das suas rotinas um trabalho, por exemplo, de estudo mediúnico. Outro grupo ainda não, a gente ainda não está preparado o suficiente para ter esse tipo de atividade. Um grupo faz assim, o seu trabalho de sopa, o outro ainda não consegue, enfim. Mas o que é preciso? A união, o consenso, e é importante demais isso que foi abordado. Não querer cada um reinventar ou criar uma situação que já não esteja definido dentro da codificação da doutrina espírita. Até, Kleber, a gente lembra a questão lá no livro Brasil, Coração do Mundo, né? Quando então Cristo entrega a Ismael, né? Sim. De braços erguidos, a bandeira, né? Deus, Cristo, caridade. Então nós vamos observar o quê? Que toda instituição espírita houve a proteção do plano espiritual para que ela fosse criada. Agora, isso nos leva a questionar sobre a nossa responsabilidade dentro de uma casa espírita. Não só aqui dentro, mas aquilo que nós aprendemos, né, com ela e as nossas atitudes lá fora. É sério, é complicado, por quê? Foi um contrato que nós fizemos no plano espiritual. E como nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho? Dificuldades todos nós temos. Não é porque quem está aqui na frente, né, sabe tudo não, de forma nenhuma. Nós estamos em busca desse crescimento moral. Porque o crescimento moral ele é mais difícil do que o intelectual. Então a gente está nessa jornada e aqui na Terra é o local onde nós estamos realmente, né, querendo aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre através das obras de Kardec e Chico Xavier. Então, essa autorização é um reconhecimento, né, que o grande protetor da terra do Cruzeiro, das terras do Cruzeiro, quem é esse protetor? Ismael. Então, se o Cristo entregou a ele essa responsabilidade, ele
nos deram o aval no plano espiritual, ou eles, né, os benfeitores espirituais, mais diretamente falando. Então, a oportunidade é agora, né, o momento de procurarmos crescermos moralmente falando. E todos nós estamos ligados ao movimento espírita, de uma forma ou de outra. De onde nós viemos? Do mundo dos espíritos. Nós somos um espírito, nós temos uma única vida. Já tivemos diversas oportunidades, quando citamos anteriormente, e não aproveitamos a oportunidade para esse crescimento moral. Então vejamos aí que conhecimento nós já temos. Nós já sabemos como que é que nós devemos nos procedermos, né? Então, estudarmos Allan Kardec e Chico Xavier com muita segurança, né? Nós todos estamos irmanados com esse propósito. Acredito que cada um dos nossos companheiros que aqui se encontram com muita boa vontade, né? Nosso, muito obrigada a vocês, deslocarem de sua casa para vir ouvir. A gente não está à altura ainda, mas é com muita boa vontade que nós estamos aqui, viu, gente? Com muita gratidão a Deus. E a gente, dando uma sequência, né, tem um resumo sobre a questão da organização dos grupos, que Kardec traz o seguinte, né, o sistema da multiplicidade dos grupos tem ainda como resultado, conforme dissemos em várias ocasiões, impedir os conflitos e as rivalidades de supremacia de presidência. Impedir os conflitos e rivalidades. Olha só, a importância dessa questão para a conduta da doutrina espírita. Deixar a rivalidade de lado, a base está clara, o que nós precisamos, já está definida, o roteiro basta a gente seguir. E para isso, a gente entra num assunto que é liderar e ser liderados. Numa casa espírita também existem as lideranças. Em situações, nós estamos, às vezes, fazendo parte de um grupo específico que precisa se formar ali uma diretoria, mas nós todos temos a atribuição e temos uma relevância e importância. Não é porque em determinado instante nós não estamos fazendo parte de uma diretoria propriamente formalizada, que nós vamos... E aí é essa questão importante demais, para que o grupo não se disperse. E aí nós vamos tratar de um assunto extremamente delicado, que é essa questão de liderança. O grupo, aqueles que estão à frente, estão sabendo liderar através do respeito, através de ouvir, ou através da imposição. É o meu pensamento que vale, é a minha ideia que tem que prevalecer agora. Aquela casa ali, eu não concordo, eu só critico o que é feito. Então, é nesse contexto agora que a gente vai falar um pouco sobre liderar e sobre ser liderado. No estudo, no próprio Evangelho e nos nossos livros de apoio que a gente vai ver aqui, é uma questão muito delicada, porque às vezes, dentro do grupo, as pessoas estão ali muito em função assim, eu vou simplesmente criticar. Eu não faço parte, aquela diretoria, o fulano que faz o estudo, que nem a gente vai ver num dos livros, o estudo fala-se demais. O grupo está unido?
quando nesse sentido? Não. E aí nós estamos falando de quem está liderando, nós estamos falando de quem está sendo liderado, que faz parte do grupo. Então é muito importante, é muito delicado esta questão para que o grupo avança de forma unida, de forma bem coesa. Não é isso? Gostaria de... Não, é só fazer uma pequena observação aqui, quando você se refere a essa questão. A nossa responsabilidade é abraçarmos, né? Como diríamos, a caridade é a única forma pela qual nós podemos manter esse equilíbrio entre todos. Ninguém é mais importante que ninguém dentro de uma casa espírita, como ele comentou para a gente. Então, essa questão de abraçarmos a tarefa da caridade é um compromisso nosso que assumimos no plano espiritual. Nós recebemos aí o aval de benfeitores espirituais e eles estão torcendo para que nós possamos cumprir conforme aquilo que assinamos, né, na espiritualidade. E, sem dúvida, nós vamos entender que esse compromisso, onde que ele está gravado? Na nossa consciência. Então, a gente, quando às vezes nos pede para fazer um estudo, que a gente sempre gosta de dar uma escapadinha, né? Mas a consciência nos cobra, porque é responsabilidade de cada um de nós abraçarmos realmente com muita boa vontade, né? Principalmente a questão do estudo. E lembrando também a questão do agrupamento espírito, nós vamos lembrar que o movimento espírita organizado é que os espíritos superiores mais querem, é o que eles mais querem de nossa parte, que todos nós unamos em torno, né, de pessoas ou instituições que nós sabemos que estão em torno das obras de Allan Kardec e Chico Xavier. Isso aí nós temos que ressaltar sempre, porque hoje o movimento espírita está muito distorcido. Então, tem muita compilação, mas na realidade, qual é a origem? É a que nós estamos nos referindo, né? E acima de tudo, né, exemplificou para nós. E somos os mesmos daquela época, mas de uma certa forma nós estamos caminhando, e isso nos unirá, cada qual de nós, juntos, né, nesse pensamento que já temos aí, pelo menos uma base para caminharmos de forma mais positiva. E aí, no que a Dodô aborda, o Evangelho, no capítulo 17, no item 9, superiores e os inferiores. É um tema sensacional da gente estudar, né? Que fala exatamente sobre essa questão de uma hora eu estou liderando, outra hora eu estou sendo liderado. E até ele aborda, não só nessa questão, se a gente for trazer, ampliar, né, o estudo, é uma questão mesmo social, de momento, superiores e inferiores. Ele começa dizendo, no Evangelho, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Olha só a responsabilidade de se liderar. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria dos potentados da terra, com um direito ou uma propriedade. Então vejamos, aqui ele aborda que a liderança, o papel da liderança é uma missão e uma prova.
e muito difícil de se levar adiante. Por quê? Nós ainda com o nosso orgulho, as nossas vaidades, se nós temos uma posição às vezes de liderança, a vaidade aflora, nós achamos que estamos um nível de superioridade e a gente começa a se perder, a perder o sentido da nossa missão, porque é o que o capítulo traz, pequenina ou grande, todos nós temos uma missão, seja ela singela, simples ou uma missão de vulto maior, de uma liderança maior. A responsabilidade também é maior. Né? Deus não dá o fardo, a cruz, mais pesado do que aquela que a gente consegue carregar. Não é isso? Então, essa questão de liderar, de estarmos sendo liderados, é de extrema importância. O capítulo do Evangelho, ele aborda da responsabilidade, inclusive, que nós temos, o efeito daquilo que nós fazemos quando estamos liderando, da responsabilidade do reflexo que isso traz naqueles que seguem e acompanham a nossa ideia. Imagine a responsabilidade daqueles que lideram uma nação, daqueles que lideram uma federação, um movimento espírita nacional. É uma missão enorme. Por quê? Kardec fala, se ali existir uma falha, o reflexo para a doutrina espírita é grande. Então, essa necessidade de saber conduzir, ela é extremamente importante. E aí nós temos uma série de livros, de lições de apoio, que a Jéssica pode trazer para nós aqui, que foi estabelecido, que vai tratar sobre isso, sobre essas situações de liderar, está sendo liderado, como que é a visão principalmente de Emmanuel, né, Jéssica? O que Emmanuel traz, o que ele vai nos dizer sobre esse tema? Só uma pequena observação. Seja na condição de subalternos ou de superioridade, nós temos que lembrar do compromisso, da caridade, do amor ao próximo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Independente se eu ocupo um cargo elevado, se eu não ocupo, mas o amor e a caridade, esse realmente, né, tem que prevalecer e Sim. não de rivalidade entre os grupos. Pode falar, companheira. É o que o livro Vinha de Luz, de Emmanuel Chico Xavier, vem nos falar. Justamente na frase aí que o Kleber leu, né, impedir os conflitos e essas rivalidades. Então, na lição Com Amor, no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos fala, né? Todo discípulo do Evangelho precisará coragem. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Jesus não nos disse que seria fácil, né? Revestir-se nossa alma, que é o que o Dodô falou, de caridade, que é amor sublime. O amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Compreendemos os nossos semelhantes, que é o que ela falou bem anteriormente, né, dessa união do grupo. Então, precisamos estar compreendendo os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor. A cada passo, nascendo evolutiva, quem ama compreende e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Assim vamos, né, todos nós melhorando
Então, para que tenha, né, essa união no grupo, precisamos ter a caridade, o amor, tá entendendo, né, o nosso próximo, compreendendo os nossos semelhantes. E Emmanuel, ele aborda uma questão nessa lição, né, importante, porque às vezes o grupo, alguém tem que ser enérgico, tomar a rédea para que a coisa não se perca. Mas como que Emmanuel trata isso? Ele fala para levar isso de forma, não, com carinho, com educação, com respeito. A caridade. A né? caridade. São essa hora que nós precisamos colocar em prática, né, Dudu? Essa base que é a caridade. Se na hora do grupo, se houver uma divergência ou houver uma necessidade de ser enérgico, eu perder o sentido da caridade, nos falta estudar mais ainda a doutrina espírita, então. Não é isso? Emmanuel, ele aborda, e a próxima lição também, eu acho que a Jéssica preparou, ele vai trazer sobre essa questão. Só uma observação, nós precisamos nos transformarmos, né? Deixando de lado aquele eu, né? Aquele egoísmo, e estendendo aí a todos, né? Um exemplo maior do que o próprio Chico, né? Tá aí, ele mostrava na prática, sem alarde, na prática, né? E a gente não transforma do dia para a noite, não. Essa transformação, a gente sabe, né, moral, ela é lenta, mas não podemos nos desanimar. Você pode continuar aí, Jéssica. Pode. Aqui no livro Educandário de Luz, nos agrupamentos espiritistas, Emmanuel também nos fala: um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Então, somos uma família espiritual, a união, né? Então, todos juntos ali para que possamos caminhar, evoluir. E ele continua: em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismo e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações. É o que a Dodô até tinha citado para nós. O estudo, né? É importante da gente estar estudando. Se não está no caminho, se está tendo, como citou, né, os conflitos, as rivalidades, está faltando o Evangelho em nossos corações. E ele fala também: nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e a sinceridade, a fim de não transformarem a excelência de seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento, né? Ou seja, aí, não ficar com aquelas reuniões secretas, né? Aquele grupinho, aquele ali decide, né? Então somos uma família, como foi citado acima, a união, a importância de todos juntos ali no grupo. E Emmanuel ele é, como sempre, cirúrgico, né? Nas colocações dele, né? O que ele traz? Qual que é a referência para o grupo? Né? Se o grupo não se sentir, não se fizer por onde ser uma família, vai ficar difícil de se conduzir. E as outras questões que Emmanuel aborda, né? Se o grupo, se está tendo muita intriga, se está tendo muita divergência, está faltando estudo, está faltando caridade, está faltando o amor. Aí está o interesse pessoal, ele não pode
jamais prevalecer sobre o interesse coletivo, sobre o interesse público geral, né? Então, Emmanuel, a lição por si, ela já, como se diz, fecharia aí com chave de ouro essa questão que nós trouxemos, né, para a nossa discussão dessa questão da organização, da necessidade de se ter a diretoria, dos grupos menores ser mais fácil de se conduzir, com essa base que foi trazido para nós, lá do Livro dos Médiuns, onde Kardec e a espiritualidade tem o cuidado até de mostrar o sentido, como reunir, e Emmanuel, através de Chico, mostrando essa questão do grupo, da simplicidade, ser família, ser unido, ter o amor, ter a caridade como referência, como base, não é isso? E a gente observa aí, só pegando um pequeno trecho aqui, de uma visão transcendente de Allan Kardec, quando ele nos coloca o seguinte: não há instituição, olha, não há instituição melhor do que aquela que faz os seus frequentadores melhores. As informações que nós, que estamos mais diretamente à frente do movimento, que possamos transmitir a esses frequentadores. Se a gente não estuda, nós vamos ficar impressionados com os nomes que serão citados. Mas lembremos que isso foi quando surgiu a doutrina espírita. Então hoje nós precisamos realmente a questão de iluminar as nossas mentes e os nossos corações através do que Kardec e Chico, já deixou aí para nós. Isso é muito, muito interessante. E Kardec nos coloca uma observação aqui no item 350, do capítulo 29, onde ele nos fala o seguinte: a bandeira que levantamos, olha, bem alto, é a do espiritismo cristão, humanitário, ao redor da qual somos felizes em ver que já vemos tantos homens se congregarem sobre todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora da salvação. Então é só o esclarecimento. Então Kardec aqui, ele nos convida, ele convida não só a nós, como todas as sociedades espíritas, compostas evidentemente de adeptos do espiritismo, da doutrina espírita em sua essência, a todos nós estendermos o quê? Mãos fraternas e que possamos, buscar viver esse ideal espírita. Isso que nós já vivemos aí dentro do conhecimento. Essa vivência única de união, de simpatia e, acima de tudo, de fraternidade recíproca. São orientações, aqui do Livro dos Médiuns a todos nós. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Pode ir para a próxima? Não tem. Entendeu? Você quer acrescentar? Quer fazer algum Aqui complemento? No livro Vinha de Luz, Chico Xavier e Emmanuel, na propaganda eficaz, nos fala, como a Dodô citou, do cuidado do eu, que ela comentou com a gente. E aqui fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua, Então, da gente ter esse cuidado, vangloriar,
de lembrarmos que somos uma união, uma família espiritual. Muitas vezes, movidos de impulso fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. Revelar o Senhor na própria experiência diária e a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis, se realmente deseja estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Emmanuel é categórico isso, né? E a gente vê, então, né, com o andamento, com o intuito nosso, né, do estudo dessa noite, né, dessa questão da organização tão necessária, da unidade dos grupos, da união daqueles que compõem o grupo, tendo como base sempre aquilo que o codificador, né, depois complementado por Chico, né, nos traz um roteiro, uma direção para que a gente consiga levar adiante o trabalho que foi estabelecido pela espiritualidade, pelo Cristo, na implantação da doutrina espírita. A semente, né, a base foi estabelecida ali com Kardec, mas trouxe também a responsabilidade de cada um de nós que fazemos parte de um grupo, cada um dentro da sua responsabilidade, ora maior, ora menor, mas com a importância para o andamento do grupo, importante como todos que fazem parte da organização. Só assim, através da união, do respeito, da caridade, do amor, do estudo, nós iremos conseguir seguir adiante, levando, né, a doutrina espírita estabelecida por Cristo, por Kardec e Chico Xavier. É até interessante que aqui no livro Religião dos Espíritos, né, ou melhor, o Espírito da Verdade, porque Religião dos Espíritos é o que a gente vai estudar. Nós observamos aqui na lição 64, o primeiro. A gente só vai encerrar a nossa fala aqui rapidinho. Nós queremos ser o primeiro onde? Nós deveremos ter a preocupação de sermos o primeiro em favor dos nossos semelhantes, em estarmos aí realmente, né, servindo em qualquer condição, seja a quem for que esteja realmente necessitando de um favor, uma ajuda, uma orientação, um diálogo, né, uma fala. Mas não nos preocuparmos apenas com a questão de sermos o primeiro de destaque, não é isso. É o primeiro em estar auxiliando, né, o próximo. E o primeiro aqui que ele nos refere nesse livro, nessa lição 64, o primeiro é aquele que serve, como disse Jesus, né? Então, nós devemos ser o primeiro em virtudes. Que virtudes são essas? Diminuindo os nossos defeitos, os nossos, não do próximo, e melhorando os nossos acertos. Aí sim estaremos, né, procurando nos melhorarmos. Que não nos preocupemos com os outros, que não julguemos a quem quer que seja, que preocupemos, né,
em estarmos sempre fazendo aquilo que Jesus quer que nós façamos, como Ele nos exemplificou. Então isso nos dará a nossa consciência, a sentença de quê? De harmonia e de paz, quando estivermos nessa condição. Não é o caso ainda, né, de nós que estamos aí em busca desse nosso crescimento moral. Alguém vai fazer mais algum? Está na hora? Mais um comentário, Jéssica? Pode fazer isso. Pode fazer? Pode. Então, nós vamos ao nosso agradecimento, né? Onde nós convidamos a todos, sejam em casa, aqui presentes, para que juntos unamos os nossos corações em agradecimento à misericórdia divina, por esse momento tão sublime em nossa existência. Agradecemos, Pai de infinita bondade, pela vida, principalmente por nos encontrarmos estudando e conhecendo os ensinamentos do Cristo, de Jesus, de nosso codificador, Kardec, e também aquilo que Chico Xavier, o mesmo Espírito, deixou para todos nós. Agradecemos a misericórdia divina por essa oportunidade, que todas as criaturas, irmãs que somos em humanidade, tenhamos, Senhor, a confiança, a certeza do nosso progresso moral através de nossas atitudes, de nossa boa vontade. Que a sua luz ilumine a mente de toda a humanidade, encarnados, desencarnados, esclarecidos, menos esclarecidos. E que assim seja, Senhor, em vosso nome. Que assim seja.